Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Dissimar Angeli e hoje nós vamos falar sobre hábito. O hábito não faz o monge. A gente é muito acostumado a ouvir essa frase, né? O hábito não faz o monge. O hábito não faz o monge, mas hábitos sim. Por quê? São os hábitos do monge que determinam quem ele é. Então, nós trouxemos aqui uma figura, como sempre gosto das figuras, né? Que me trazem aqui, me puxam para o tema. Sou bastante visual. Então, trouxe aqui a figura da Whoopi Goldberg, acho que é esse o nome correto. Então, ela é muito conhecida, anos 80, anos 90, fazia alguns filmes, algumas comédias. E nesse aí era o filme Mudança de Hábito. Então, eu trouxe essa figura dela porque ela traz essa mudança no cenário de vida dela, no estilo de vida que ela levava. Então, uma frase que deveria ter ficado no final do vídeo, mas eu quis trazer logo no começo. Então, se quer mudanças, comece por você. Não espere outros fins usando os mesmos meios. Então, não espere chegar em um outro lugar se você está passando sempre no mesmo caminho. Então, se você está fazendo a mesma trilha, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Seja a mudança que você quer para você. Comece a mudar os seus hábitos. Do outro lado, eu trouxe uma figura que é justamente simbolizando aí um pensamento, uma ideia, e essa ideia vai gerar necessidade de um time para trabalhar, interação, sinergia, um projeto, a validação, até o projeto final ali, ó, o Rocket, nosso foguetinho ali, as ferramentas que você usa, os meios, tudo isso detalhados em uma figura. Então vamos começar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Bons hábitos que devem ser cultivados. Mais ali uma figurinha novamente ali, ó, mais uma vez. New bad hábitos. Hábitos bons e hábitos ruins. O Michael Phelps ali, ó, tinha o hábito de chegar para o seu treino todos os dias, repetir as mesmas ações, mesmos caminhos, as mesmas coisas. Então, disso aí a gente tira a ideia de que a prática leva à perfeição. Parece coisa de maluco, como está escrito ali, ó, mas os hábitos ajudam a gente a focar nas atividades que precisam ser executadas. Então, o cérebro é, se recorda, se acostuma. A gente chama muitas vezes, quando você está dirigindo, quando você está aprendendo a dirigir, é difícil, né? Seu corpo não tem a locomoção necessária ali, parece tudo muito difícil, e com o tempo você vai praticando e o seu corpo já sabe o que fazer, você não precisa se esforçar tanto. Quando o seu pé baixa a embreagem, o outro pé sobe do acelerador, quando aperta a embreagem, sua mão já vai direto na alavanca e muda de marcha, então viram movimentos automáticos ali, chega a automação. Então, algumas pessoas iniciam ali o seu dia fazendo alongamento, caminhadas, meditando, ou tomando um bom café da manhã, e outros não, outros preferem acordar, ler um jornal. Hoje a gente mais assiste ou ouve do que lê, né? Antes tinha o jornal escrito, o jornal em papel, a gente tinha o hábito de comprar o jornal pela manhã e lê-lo logo cedo para saber as notícias do dia. Hoje a gente tem notícias na palma da mão, mas algumas pessoas têm ainda esse hábito de, antes de sair de casa, ligar no jornal e ouvir as notícias do dia, saber de trânsito, tempo, acidentes e por aí vai. Outros gostam de acordar cedo e ler um bom livro. Se pessoas que preferem a leitura porque exercitam ali a mente, fazem a mente viajar naquilo que o escritor pensou em fazer, então criam esse hábito. O ciclo do hábito, ele é composto de três elementos. Primeiro, você precisa de uma deixa para criar um hábito. Depois, você precisa criar uma rotina. E, por último, você precisa ter uma recompensa. Quem faz exercícios nos primeiros dias, a qual é a deixa? Eu preciso ficar forte, eu preciso emagrecer, eu preciso ficar sarado para o verão. Criar uma rotina de exercícios nos primeiros dias
são doídos, não são bons de fazer porque fica difícil. É, depois vai se acostumando, vai virando rotina. E por último, a recompensa do exercício, o que é você ficar mais magro, musculoso, corpo definido, ter uma saúde melhor. Então, vem a recompensa. Então, todo ciclo do hábito, ele tem esses três elementos aí. Então, a deixa, que é uma espécie de gatilho, né? Como eu falei, ele precisa startar aí a vontade de fazer alguma coisa. E depois vem o gatilho, né? Que é dizer que aquilo precisa entrar num loop automático, precisa ter uma rotina, então vai entrando esse gatilho ali. Depois de determinado hábito deve ser ativado pela rotina, que deve ser mental, física, ou pode ser mental, física ou emocional. Então é basicamente ação e execução do hábito. Por último, a última parte do loop do hábito ali, que é a recompensa que eu falei, é o resultado de tudo aquilo ali, do seu esforço, da sua mudança, de como você quis que as coisas fossem diferentes. Então, é como se você estudasse e no final você conseguisse um bom emprego, no final você conseguisse fazer aquilo que você gosta, no final você melhorasse seu conhecimento, então vem a recompensa. Tudo aquilo que você passou, toda aquela rotina, vem uma recompensa no final, que é a mudança ali do seu hábito para fazer um novo fim usando novos meios. Então, hábitos que definem o monge em você. Estou usando a palavra monge aqui, pessoal, independente de credo, religião, né? Estou usando como exemplo. Por quê? Porque os monges eles têm uma rotina muito severa e fazem aquilo, praticam tudo aquilo com maestria. Vê os monges dos filmes de Kung Fu, por exemplo. Aquilo conta a história bem legal dos monges. E aqueles monges têm uma rotina de acordar cedo, fazer as atividades, é, fazer as tarefas que eles têm. Uns cuidam da lavoura, outro da horta, outro limpa o mosteiro, outro vai praticar algum exercício e por ali vai, tem aquela rotina. Então, aquelas rotinas definem aqueles monges. Não sabe se é um monge de uma linhagem, se é de outra linhagem, por esses hábitos. Então, alguns hábitos e rituais comuns que precisamos exercitar, eu trouxe alguns aqui. Então, buscar especializações. Se você está trabalhando numa determinada área, principalmente o meio industrial, corporativo, é importante que você se especialize, que você seja melhor ontem do que hoje e pior do que você vai ser amanhã. Então, a melhoria ela deve ser contínua. Promover bons relacionamentos internos ali entre as pessoas que você trabalha, manter um network bem positivo, né, conversar com as pessoas, interagir, é crucial para as atividades. Saber como começar um diálogo e uma boa conversa. Então, precisa exercitar. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com você exercitar. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Claro, tem pessoas que têm mais facilidades que as outras para interação, são menos tímidas, mas tudo isso é exercício, é prática, é hábito. Então, sorrir enquanto conversa, enquanto é uma conversa informal, seja simpático, sorria, não seja carrancudo, cara fechada, monossilábico, né, respondendo sim ou não para tudo e dali a conversa para. Não, interaja, converse mais, saiba da outra pessoa, saiba da outra área, conheça as áreas que interagem com a sua. Adotar cultura de feedback. Se você é líder, se você é chefe, se você é gestor, dê bons feedbacks e não precisa esperar. Normalmente as pessoas esperam, tem aquela rotina de final de ano, vai ter o feedback, claro, tem ali no final do ano aquela formalização, mas fale rotineiramente, entender o que dá para melhorar, fale alguma coisa para aquele colaborador que ele pode melhorar, elogie ele em público. Se for dar um feedback negativo, chame ele em particular, mas dê feedbacks.
Você que é colaborador, que não é líder, não tem cargo de liderança, peça feedbacks ao seu gestor direto, seu líder direto. Pergunte, eu estou fazendo isso, como você está vendo a minha atividade, o que que eu posso melhorar, o que que você acha que eu posso ser melhor, o que que eu posso ser melhor para a empresa, para a nossa área, para a equipe. Então, peça os feedbacks. Procure oferecer constante reconhecimento aos colaboradores, mesmo que não seja seu liderado ou seu líder, colega de equipe. Fale para ele quando ele fez alguma coisa bacana, que foi interessante para a equipe, que foi interessante para o negócio. Traga isso para o negócio. Promover e incentivar atividades físicas, laborais. Isso é bem legal para os gestores é, procurarem as equipes de saúde das empresas, chamarem para dar um treinamento, um alongamento dentro da área, mostrar como fazer, ensinar os alongamentos, algumas ginásticas laborais. É importante, interessante, quebra um pouco ali, 5 minutinhos a rotina do seu trabalho, todo mundo distrai e volta revigorado para a atividade. Ler sempre, estudar sempre, melhore a cada dia. A leitura é uma coisa assim que ajuda a gente tanto, porque você entende palavras novas, coisas novas, ofícios novos, aprende o pensamento de outras pessoas, interage com a leitura ali, você enxerga e revive aquilo que o escritor quis dizer naquele livro, naquele e-book, naquela reportagem, enfim. Ter uma boa noite de sono, isso é primordial. Se você não tem uma boa noite de sono, você não se concentra bem, você não consegue trabalhar bem. Então, isso é importantíssimo. Se não está conseguindo ter uma boa noite de sono, procure um especialista, procure um médico, procure ajuda, porque é importante para o corpo e para a mente. Listar tarefas para o dia seguinte. Se prepare para o que você vai fazer no dia seguinte. Mesmo que surjam as surpresas, mas aquilo que é essencial ali do seu dia a dia, liste isso, coloque uma lista de prioridades, execute ali tarefas de acordo com uma matriz que você criar, use uma matriz de Eisenhower, coloque o que é prioridade, o que precisa fazer de imediato, o que pode deixar para depois, o que pode delegar. Coloque isso numa lista e veja as prioridades disso, o que que você tem que começar a fazer mais cedo, o que que você pode deixar para depois, o que que é primordial você entregar. Então, se prepare para o dia seguinte. Manter a cabeça aberta e com emoções sempre positivas. Deixe de ser negativo. Eu não posso, eu não consigo. Oh, mundo cruel, ninguém gosta de mim, ninguém me enxerga. Não, as pessoas te enxergam e estão te vendo desse jeito. Se você tiver cabisbaixo, se você tiver mal, ninguém vai sentir pena de você. As pessoas vão te olhar, mas para elas, na maioria das vezes, é indiferente. A não ser alguém próximo de você que se preocupe, que queira saber como você está, mas na maioria das vezes as pessoas, o mundo, o dia a dia das pessoas é tão corrido que as pessoas não conseguem. Não é porque são más, não é porque não dão atenção, é porque a vida está corrida. Então, seja você positivo, mostre positivismo, seja positivo o tempo todo. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu ajudo. Seja você. Então, saiba compartilhar, saiba o que não compartilhar e o que compartilhar. Você pode compartilhar aquela informação? Posso. Então compartilhe. Vai agregar valor para alguém? Compartilhe. Se não vai, também não compartilha. Se é uma informação confidencial, guarda. O segredo foi é, é, destinado a você. Então, não passe para frente. Evite fofocas, né? Evite passar para frente aquilo que não vai agregar valor. Manter a rotina equilibrada. Tem uma rotina equilibrada entre suas atividades laborais, corporativas, suas atividades de exercício, sua leitura, suas refeições, seu passeio, seu tempo em família. Valorize cada etapa e coloque ela no lugar certo, no tempo certo, e ache um ponto de equilíbrio entre elas.
Não deixe que uma pese muito sobre a outra. Tenha equilíbrio. Seja pontual sempre. Marcou horário, é reunião, é encontro, é uma palestra, seja pontual. Defina, faça gestão do seu tempo e não seja é, é, não pontual. Seja pontual e respeite isso. As pessoas gostam é, de pontualidade. A gente fala muito da pontualidade britânica e eles são extremamente pontuais em tudo que vão fazer. Assim, na sua maioria, é claro. Mas isso é uma tradição deles, a pontualidade. Então seja pontual você também. Marcou uma reunião 8 horas, é 8 horas, não é 8h10, não é 8h20. Ah, marcou um almoço de negócio com alguém, vá no horário que você marcou, de preferência uns 5 minutos antes para poder não ter nenhum desencontro aí, limitar distrações e dizer não à procrastinação. O que é procrastinação? É sempre deixar para depois. Tem uma atividade, deixa para depois. Tem outra atividade, daqui a pouco eu faço. Tem outra, ah, não, essa amanhã eu posso fazer. Tem alguma coisa para fazer? Faça. Melhor você ter tempo no final que perder tempo no início. Então, todas as atividades que você listou para o seu dia seguinte, faça elas o quanto antes, porque você não sabe as surpresas que podem acontecer. Riscos acontecem, incidentes acontecem, surpresas acontecem, então não procrastine. Gerenciar estresse e fazer pausas. Se você está fazendo alguma atividade e está estressante e você não está vendo solução, levante, saia, uma voltinha pelo corredor, tome um café, uma água, uns 5 minutinhos ali, depois volta. A mente vai estar muito mais sossegada, vai estar mais tranquilo e você vai conseguir fazer a sua atividade muito melhor. Refletir sobre o seu dia, ter iniciativa, proatividade. Proatividade é fazer antes, fazer primeiro. Por quê? Porque você está tendo visão do que você precisa fazer. Seja proativo nas atividades, na gestão dos riscos, na solução de problemas. Então, quem é proativo, ele é parte da solução e não parte do problema. Isso é muito importante. Ser honesto. A gente fala muito sobre honestidade hoje como se fosse um diferencial, uma virtude. E não, é o mínimo que você tem que ter. Você ser honesto não é nada demais. Você é o mínimo que você pode ter, é honestidade. Então seja honesto quando não sabe fazer, quando não tem tempo suficiente para fazer. Então, quando você não vai conseguir entregar uma atividade, quando você não é apto para aquilo, quando você não pode estar em algum lugar, então seja honesto em tudo, principalmente no seu dia a dia, nas suas atividades financeiras ou nos seus compromissos, contratos. Seja honesto em tudo. Não é virtude, é o mínimo que você pode ofertar. Saber o seu propósito no lugar que você está. Então, se você está dentro de uma atividade, qual o seu propósito ali? Qual o seu propósito dentro de uma área, dentro de uma equipe? Defina o seu propósito, saiba ele de cor, aquilo que é o seu propósito de cor e salteado. Conecte-se com outros profissionais. Sinergia, eu falei um pouco antes aqui sobre interação entre as áreas que estão ligadas a você. Dentro de uma empresa, todas as áreas, querendo ou não, elas têm sinergia uma com a outra. Então, essas áreas que estão interligadas, conheça essas áreas, conheça as atividades dela, saiba o que fazer, saiba como eles fazem, como que a tarefa chega a você para você dar o outro passo, saiba como entregar essa tarefa, dali para frente a próxima etapa, quem vai fazer, entregue o seu melhor e saiba como ele faz para você entregar da melhor forma possível. Sinergia, conheça. Prestar atenção em quem está sendo promovido, isso é muito interessante. Por que que aquela pessoa foi promovida? Porque ela tem capacidade,
porque ela entregou bastante, porque a liderança viu algum potencial naquela pessoa. Então, preste atenção, veja como exemplo, veja como ela faz, o que ela faz. Não é invejar, é aprender, é querer ser igual ou melhor que quem é exemplo. Então, se você é um bom exemplo, siga bons exemplos. Não se comparar aos outros, isso é importantíssimo. Muitas vezes você quer se achar melhor ou pior que alguém, e não é, é cada um na sua atividade. Cada um tem a sua rotina, as suas peculiaridades, as suas particularidades. Não melhor nem pior. Simplesmente você, o monge em você, os hábitos em você, os bons hábitos em você. E de novo ali, ó, evite fofoca. Nem fofoca, nem babaleia, tá? Então, evite conversas que não vão trazer, não vão agregar valor a você, ao seu colega, é, a sua família. Então, isso serve para tudo, em todo lugar. Eu uso muito os termos aqui mais dentro da vida laboral, corporativa, porque é o meio que eu estou inserido, mas isso serve para tudo. As questões de hábitos servem para tudo que você vai fazer na sua vida. Acostume-se com pressão. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, uma das perguntas padrão aí em quase todas as áreas é como você age, como você se comporta sob pressão. Então, pense nisso, aprenda a, que a pressão vai existir o tempo todo. Os gestores, os líderes, os diretores, o presidente da empresa, todos eles vivem sob pressão, e essa pressão nada mais é do que passada para você e tem que se acostumar com ela. Então, aprenda a, como eu falei, colocar ali as prioridades, porque vão chegar coisas assim, a toque de caixa, e você vai ter que fazer e vai ter que fazer escolhas. Então, o que é mais urgente, o que é menos urgente, normalmente vem a urgência da urgência, mas vai vir pressão. Então, acostume-se com ela, porque você não vai ficar livre dela em nenhum ofício e nem no dia a dia. Vai ter pressão para você entregar alguma coisa, para você pagar alguma coisa, para você comprar alguma coisa, para você falar com alguém, para você ouvir coisas de alguém. Vai acontecer. Tem pressão todos os dias, em todo lugar. Não se envergonhar de pedir ajuda. Então, isso é muito importante quando você não está conseguindo fazer ou não sabe fazer ou precisa de alguma ajuda porque o tempo, você mesmo sabendo fazer o tempo para você sozinho é pouco. Então a gente costuma falar que é muito serviço para pouco braço. Então peça ajuda. Levante a mão, fale com o chefe. Chefe, eu consigo fazer, mas não nesse tempo. Para fazer nesse tempo, eu preciso de ajuda. Ou, meu gestor, eu preciso de ajuda para entregar isso no prazo certo. Eu preciso de ajuda porque eu sei fazer até tal parte, mas dali para frente eu não sei. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. O que você não pode é dizer que vai fazer e no final achar uma desculpa. Então, quem quer fazer, acha um meio, quem não quer, acha uma desculpa. Então, é fato isso aí. Então, curta o seu trabalho, procure trabalhar naquilo que você gosta, procure trabalhar naquilo que te dá prazer. Eu costumo fazer eu costumo dizer que eu gosto muito do que eu faço, né? E tem quem me pague para isso. Então, para mim, eu termino meu dia com muito prazer, eu começo meu dia, minhas atividades com muito prazer, porque eu gosto do que eu faço. Eu não encaro, é cansativo, é corrido e tal, mas não é trabalho. Eu curto o que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço e sou remunerado por aquilo que eu gosto de fazer. Isso é gratificante, porque eu vou conseguir entregar cada vez melhor, eu vou tentar entregar cada vez mais, porque eu tento ser melhor que eu cada dia que passa. Então, isso é importante. Se você não curte o que você faz, se você não está numa área que você gosta, se aquilo é um peso, um fardo para você, muda de área. Não fica. Mesmo se a remuneração for boa, não vale a pena porque a sua saúde vai embora, sua saúde mental, sua saúde física, tudo vai por água abaixo.
e o dinheiro que você ganha depois não vai conseguir reverter todo esse quadro. Então, tem uma visão a longo prazo, né? Botei ali como OKR ali, que é objetivos e chave de resultados. Então, se você sabe onde você quer chegar, você tem que saber o caminho que vai trilhar. Então, para obter resultados bons e alcançar os objetivos que você traçou para você. Mantenha foco nos resultados, defina métricas, métricas que você consiga cumprir, né? A gente chama de factíveis, você consegue executar e não para não se frustrar e nem prometer algo que você não quer, não vai conseguir cumprir. Então, saiba como e quando agir. Então, você vai ouvir coisas que você não quer dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma boate. Então, saiba como e quando agir. Então, cabeça fria sempre. É, pense antes de responder qualquer coisa. A primeira resposta que vem à mente, normalmente, quando você está sob pressão, não vai ser a melhor resposta. Então, se você tem tempo e vai responder de imediato, pare, pense, é, remoe aquilo ali, porque depois a resposta vai sair muito melhor. Então, saiba como e o momento certo de agir. Faça ações preventivas e corretivas. Por que preventivas primeiro? Você tem que saber ter essa visão a longo prazo. Então, se tem uma visão a longo prazo, se você avaliou os riscos, se você fez a gestão correta desses riscos, você tem ações preventivas. Claro, podem acontecer momentos que você precise fazer ações corretivas. E não tem nada de errado nisso. Mas sempre é, haja preventivamente. Seja um exemplo para os outros. Seja um exemplo que as pessoas admirem e queiram ser como você. E não um exemplo ruim que as pessoas não queiram ser como você, não se esperem em você e não te queiram por perto. Então, seja um bom exemplo. Preocupe-se com a equipe. Então, você sendo gestor ou não, a equipe ela é de todos. Então, o seu colega de equipe, você precisa se preocupar com ele, ele com você, equipe. Então, aprenda a trabalhar em equipe, a se preocupar com o que o seu colega está fazendo, como ele está. Então, sendo gestor ou não, é responsabilidade de todos nós nos preocupar com o colega de equipe ali, com o parceiro, com as pessoas que estão com você todo dia. Eu digo que a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família. É muito mais tempo ali. Então, muito mais ali, você está vendo como está, você precisa prestar atenção nas pessoas. Saiba tudo o que está acontecendo ali em volta, ou pelo menos preste atenção nas pessoas. Isso é importante. Então, eu trouxe aqui alguns hábitos, falei até demais, né? Então, eu queria que o vídeo ficasse mais curto, mas não consegui. Queria trazer esse posicionamento para vocês. Então, é isso que eu consegui trazer. Então, de novo, se quer mudança, mude seus hábitos. Se quer mudar o fim, mude o caminho. Se quer chegar em um lugar diferente, mude a trilha. Se quer ser melhor, mude um pouquinho os seus hábitos dia após dia. Seja a mudança que você quer. Então, haja, mude, tenha bons hábitos, mude os hábitos. Hábitos definem o monge em você. Beleza? Então vou ficando por aqui para não ficar maior ainda o vídeo que eu fiz. Mas, de novo, se precisarem de algum apoio, de alguma ajuda, se precisarem saber mais sobre o assunto, me procurem, deixe ali nos comentários do vídeo. Eu gosto dos comentários do vídeo porque eles me ajudam a melhorar o conteúdo, ajudam a melhorar a forma que eu entrego os vídeos para vocês. Eu costumo dizer que eu não tenho costume de editar vídeo, então é muito mais uma conversa que eu tenho com vocês. Eu estou olhando aqui nos olhos de vocês, eu estou imaginando vocês ali na minha frente, conversando ali tete a tete comigo nesses vídeos. Então eu estou olhando bem nos olhos e estou conversando. Eu não estou criando um material que vá ser o melhor dos materiais do mundo, porque não é a minha pretensão. A pretensão é justamente ajudar. Beleza?
Então, fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado por me acompanhar. Um forte abraço e até lá!